Olá, tudo bem? Nesse curso nós vamos falar sobre ansiedade. Mais do que falar, nós vamos entender como funciona, qual a fisiologia da ansiedade no nosso corpo. Vamos conhecer alguns truques, tanto para as ansiedades mais leves como para a ansiedade mais forte, que chega a ser até uma crise de pânico. E além disso, vamos falar sobre os seus tratamentos. Porque temos os truques, que é aquilo que a gente utiliza no momento que o desconforto aparece, e o tratamento, que é algo que nós vamos fazer a longo prazo para que cada vez mais a gente possa gerenciar esse desconforto que é a ansiedade. Antes de começarmos a falar sobre ansiedade, eu vou me apresentar. Como já falei, meu nome é Suzy Brito e eu atualmente sou facilitadora do desenvolvimento humano, da expansão de consciência e do amor próprio, porque para mim são fundamentais para que o ser humano possa ter uma vida melhor, para que o ser humano possa gerenciar as suas emoções. Muitas vezes falamos sobre o controle, é autocontrole, a pessoa tem que se controlar. Mas na verdade o controle não é algo positivo, porque o controle ele tem mais a ver com isso é certo, isso é errado, isso pode ou não pode, como se fosse uma imposição, do que com eu compreendo o que está acontecendo e vamos gerenciar. Porque você vai ter crises, você não pode controlar que você não vai ter uma crise, você pode gerenciar. E quando você se gerencia, a probabilidade de você ter uma crise emocional é menor, porque muitas vezes a gente não tem como evitar uma crise na vida. Algumas mudanças acontecem independente de como nós estamos ou do que nos tratamos e de como nos tratamos. Independente disso, algumas situações vão acontecer na nossa vida que são inevitáveis. Muitas que a gente ainda não compreende, ou compreende, mas não é algo que a gente consegue assimilar de pronto. Então, por isso é importante ter um conhecimento maior de como você funciona, do que gera os seus desconfortos, desequilíbrios e desarmonia, para que você possa gerenciar as suas emoções. Gerenciando as suas emoções, você vai gerenciar as suas reações de uma forma muito natural e leve, sem a necessidade de ter um controle, porque o controle muitas das vezes te leva a recalcar aquilo, a prender, a travar aquilo, esconder, como se você colocasse num quarto escuro. E vai chegar um momento que aquilo quer ser olhado e aparece de uma forma, às vezes, muito pesada, de uma forma que nos desestabiliza muito, como quem diz, olha, eu estou aqui, você me colocou lá num canto e me esqueceu. Né? Quem chega aqui assim, uma emoção, um trauma, porque se a gente não olha para aquela parte, para aquela situação, para aquela parte nossa que sofreu aquela dor, se a gente não olha, não acolhe, não cuida, ela vai ficar ali esperando o momento de se mostrar. E esse momento, normalmente, a gente já não vai dar conta, porque já vem de uma maneira muito impactante. Mais à frente eu vou contar a minha própria experiência com uma crise de pânico, até para que vocês entendam como gerenciar, caso aconteça com você ou caso você tenha a convivência com alguém que está passando por uma situação de muita ansiedade, alguém que você diz, a pessoa é muito ansiosa. Eu ouço muito dos clientes que eu atendo, que chegam até mim com ansiedade. E ouço muito também de algumas pessoas falando em relação aos seus filhos, porque os jovens estão também apresentando essa ansiedade que beira ao desequilíbrio. Desequilíbrio no sentido de não dar conta do dia a dia, de não dar conta de fazer uma prova, porque a ansiedade começa a se tornar uma patologia. E como facilitadora do desenvolvimento humano, eu utilizo como ferramenta as técnicas integrativas, que são técnicas terapêuticas, que são holísticas, pois elas têm uma percepção do ser humano como um todo, emocional, mental, físico, espiritual, e também da psicanálise. Estudo muito sobre o funcionamento do ser, das suas emoções, um pouco de neurociência, uma introdução. Sou estudiosa, curiosa da física quântica, então estou sempre de alguma forma procurando saber mais, compreender mais
e de que forma que eu posso ser uma contribuição para levar algum tipo de informação, de conforto e de acolhimento para as pessoas, tá bom? Então vamos começar o curso?